Bom, e a partir de agora nós vamos trazer informações para você que está em casa com o Dr. Eduardo Marcomin, porque ele participou de uma ação em uma loja da nossa região, da Magazine Luiza, uma ação de R$40 mil, do qual o vendedor acabou sendo julgado pela sua opção sexual. A partir de agora, o doutor explica como foi esse caso e nos conta como proceder, como deve ser realizado, explica tudo para você. Grande repercussão, né, Vinícius? É uma situação bastante grave, um caso em que o trabalhador ele sofreu um assédio moral em razão de ser homossexual. A opção sexual dele foi o motivo de piadas, de chacotas, de baixíssimo nível na presença de clientes, inclusive, que deixou ele muito constrangido. E tivemos a oportunidade de defender o caso no Tribunal Trabalhista aqui de Santa Catarina e conseguimos demonstrar a gravidade do caso. Então, uma condenação à indenização por danos morais que já tinha sido concedida aqui em Criciúma foi elevada para R$40 mil no tribunal, o que trouxe um grande impacto, uma grande repercussão para fazer jus, de fato, à gravidade do caso que foi noticiada e trazida aqui, né? Quando chegou para o senhor esse caso, como é que foi a reação? É um caso que, querendo ou não, impacta ainda, porque muitas vezes acontece esse tipo de caso e choca a gente. Sim, eu digo que é comum chegar nosso dia a dia casos graves, às vezes trabalhadores, né, Vinícius? Só que cada caso é um caso e esse foi um caso que causou sim uma certa revolta, uma certa comoção, porque não é de se admitir que hoje, em pleno 2020, no ano que já estamos com tudo disponível de tecnologia, a gente ainda exista esse preconceito enraizado e que o funcionário subordinado, numa posição inferior, seja submetido a esse tipo de tratamento tão discriminatório e arrogante por causa da sua opção sexual. Quando me contou o caso, eu fiquei assim indignado e eu disse, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder, espero que a gente consiga lá na frente alcançar a justiça. E agora que a gente, anos depois, 2 anos depois do início, que a gente conseguiu ver esse resultado e com um valor expressivo em comparado aos outros casos, a gente teve um sentimento de satisfação, de retribuição, de compensação que traga de fato uma justiça ao caso, né? Querendo ou não, tivemos nos últimos dias a questão da parte racial, dessa nova entrada, desse novo training da Magazine Luiza, que é a loja que esteve neste caso, e fica muito estranho, né, os dois casos, um caso com tanto preconceito, outro caso para trazer o pessoal para trabalhar, para dar mais oportunidade. Sim, esse é até um fato que o desembargador citou bem no julgamento desse caso que a gente está tratando aqui, em que ele destacou, o Magazine Luiza tem feito forte propaganda no sentido de coibir a discriminação racial, o que é muito bom, é louvável, é elogiável, só que não se trata apenas de um aspecto e de reprimir um tipo de comportamento, mas sim todo e qualquer tipo de discriminação, seja em razão de cor, de opção sexual, de credo, de opção religiosa, enfim. As pessoas têm que ter esse direito constitucional de liberdade de expressão, de posição e de, enfim, escolhas respeitado. E o desembargador também entendeu, citando esse aspecto, que a empresa tinha que ter políticas mais severas de combate a esse tipo de discriminação sexual dentro da sua empresa, de modo a coibir, não permitir que gerentes e outros cargos de maior importância e poder dentro da empresa pudessem praticar esse ato. O desembargador, inclusive, citou no julgamento o seguinte, se fosse o contrário, em que o funcionário dissesse para o seu chefe, uma piada nesse sentido, pelo seu chefe ter aquela opção sexual, ou raça, ou enfim, qualquer outro motivo, o que aconteceria? Certamente ele seria demitido, né? Agora, quando acontece o contrário, o funcionário não tem essa opção, então a justiça é um meio que ele encontrou para se socorrer e encontrar a justiça para o caso dele. Aparece muitos casos desse tipo, sendo a questão racial, sendo a questão de credo, nesse estilo, digamos assim? Infelizmente, Vinícius, ainda aparece. Eu diria para você que não é a grande maioria da razão dos processos. A grande maioria dos processos é em razão de não pagar a saída, de não pagar a rescisão, né? Mas ainda acontece casos e quando aparece, às vezes são casos graves. Eu digo que às vezes não aparece tanto a chegar na justiça porque o assédio moral ele é bastante íntimo. Ele é bastante oculto, às vezes, no local de trabalho e, às vezes, até a vítima não se sente à vontade de expor, de levar aquilo à justiça, de provar essa situação, como no caso em que a vítima trouxe a própria cliente que presenciou o fato para provar. Então, é uma situação desgastante para quem está ali, é constrangedor, até por isso é um tipo de assunto que, às vezes, acaba ficando nos bastidores. São raros os casos que aparecem e que, de fato, ganham a importância que merece. Então, para quem está em casa nos assistindo, se por acaso já passou ou vai passar, o que dá para deixar de dica, procurar um advogado? Como é que deve se proceder nesse caso? Sim, Vinícius, eu acho que o caso que ganhou bastante repercussão aqui, que a gente está tratando, ele é um exemplo e que traz confiança para as pessoas de que a justiça realmente funciona, de que a justiça está ali
para reparar e amparar aqueles que se sentirem lesados, ofendidos, seja por opção que for, por uma questão de ordem sexual, racial, moral, enfim, a opção que quer que seja. E o caminho para se chegar a esse mesmo resultado em que o caso a gente está tratando é, claro, procurar o seu advogado de confiança, entrar com o processo, buscar reparação por danos morais e confiar que a justiça vai fazer o trabalho dela.